Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 6 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a memória de São Paulo Mix e seus companheiros. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus e perceberam que alguns de seus discípulos tomavam a refeição com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Ora, os fariseus e todos os judeus, conforme as tradições dos antepassados, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam da praça, não comem sem se purificarem. Há ainda muitos outros costumes tradicionais que eles guardam, como lavar os copos, os jarros e os pratos de bronze. Eis porque os fariseus e os escribas interrogaram Jesus: por que teus discípulos não observam as tradições dos antepassados, mas tomam refeição sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes com muito acerto: Isaías profetizou de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, pois o que ensinam não são mais que preceitos humanos. Deixais de lado o mandamento de Deus e vos apegais às tradições dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que a missão de Jesus ela não era fácil. E não era fácil também por causa desses que estavam ali sempre observando a sua missão para ver se ele iria contra a lei judaica, e poder pegá-lo. Isso ainda traz uma dificuldade para o Senhor na sua missão. Diante do evangelho que nós ouvimos, nós precisamos nos questionar sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. E as palavras de Jesus são fortes, Este povo me louva com os lábios, mas na prática seu coração não está correspondendo a isso. Muitas vezes nós caminhamos ou queremos ou nos dizemos caminhar na presença de Deus, mas ao invés de focar em Deus, nós focamos no outro, no irmão. Por que eu faço e fulano não faz? Por que fulano não está fazendo isso, não está buscando a Deus, não está seguindo, não está fazendo como deveria, não sei o quê. Essas coisas que só se preocupa quem está mais preocupado com a vida do outro do que com a sua mesmo. As leis, elas existem, as normas existem, a doutrina ela existe para ser seguida, para ser vivida, mas não apenas no cumprimento como uma obrigação, precisa ser por amor. Então, o mandamento da lei de Deus diz, o mandamento primeiro, por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não vamos fazer isso porque está na lei, porque nós somos obrigados a fazer, porque Deus mandou, porque é um mandamento. Não, porque nós amamos a Deus, e porque o amamos, nós obedecemos. Nós fazemos aquilo que Ele nos orienta, nós viveremos como Ele deseja, Então amaremos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que diante das leis que nós precisamos viver, cumprir, nos esforcemos por cumpri-las, porque se nós estivermos firmes no propósito de cumprir a lei, os mandamentos de Jesus, o que Jesus ensinou, o que o Senhor Deus pede a cada um de nós não estaremos preocupados com a vida do outro, o que estão, o que não estão fazendo, e conseguiremos reconhecer Jesus na nossa vida, no dia a dia, caminhando conosco, coisa que esses que estão criticando Ele não conseguiam fazer, Estavam tão preocupados com o rigorismo da lei que não conseguiam enxergar, reconhecer quem estava na sua presença. Que consigamos todos os dias, por meio de uma comunhão, vida de oração, espiritualidade, vida em Deus, reconhecer o Senhor em nosso meio. Deus abençoe você, em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.